Talvez você tenha acreditado, como muitos de nós, que para ser respeitado é preciso aumentar o tom de voz, vestir uma armadura, argumentar com força. Talvez você tenha tentado ser ouvido por meio do esforço, da lógica, da exigência, mas nada disso funcionou, e quanto mais tentava, mais distante o respeito parecia. É aqui que mora o equívoco. O respeito verdadeiro não se impõe, ele se atrai. Ele é resposta natural a uma frequência que não se ouve com os ouvidos, mas que se sente no campo. Antes que qualquer palavra seja dita, algo em você já falou. A ciência já confirmou aquilo que os antigos sábios sempre intuíam. Somos campos vibracionais ambulantes. Bruce Lipton, biólogo celular e autor de A Biologia da Crença, mostra que nossas células estão constantemente escutando o ambiente ao redor, mas não apenas o ambiente físico. Elas respondem ao campo energético que você emana. E esse campo nasce antes do gesto, da voz, da fala. Ele nasce na emoção, no que você sente de verdade, não no que você tenta parecer. O corpo vibra a partir daquilo que você acredita sobre si mesmo, e o mundo reage a essa vibração como um espelho. Não é mágica, é biologia, é coerência celular. Greg Braden, pesquisador do coração e da consciência, confirma: o campo eletromagnético que seu coração gera é centenas de vezes mais poderoso que o do cérebro. E ele não é apenas interno, ele se estende para fora do corpo e influencia o campo ao redor. Quando há coerência, quando mente, coração e corpo vibram em harmonia, esse campo transmite segurança, verdade, presença, e os outros sentem, sem saber por quê, sentem. Porque o campo fala antes do corpo, porque o invisível chega antes do visível. Este vídeo é um mergulho nesse mistério tão real quanto ignorado. Um convite para você compreender por que algumas pessoas entram em uma sala e mudam o ambiente sem esforço, enquanto outras falam, argumentam, gritam, e ainda assim continuam sendo ignoradas. A diferença não está no tom de voz, está no campo, está na vibração silenciosa que comunica presença ou carência, certeza ou confusão, verdade ou disfarce. O respeito não começa no outro, ele começa em você, no que você vibra quando não está tentando nada. Hoje, vamos desvendar o mecanismo invisível da imponência quântica. Não a imponência do ego, mas a imponência da coerência. Aquela que não se impõe, mas se impõe. Aquela que não exige, mas atrai. Vamos entender por que a presença de alguns silencia a sala, e por que a ausência de outros se grita mesmo quando estão presentes. E mais do que entender, vamos experimentar, porque há práticas simples, silenciosas, poderosas, que transformam o seu campo, e com ele, a forma como o mundo responde à sua existência. Não importa há quanto tempo você se sente ignorado, não importa se a vida te fez acreditar que você precisa se provar o tempo inteiro. Há uma imponência natural em você que está apenas esperando ser despertada, e ela não precisa de palco, nem de plateia, ela só precisa de coerência. Porque quando você vibra a verdade, o mundo escuta, mesmo no silêncio. Principalmente no silêncio, o fator invisível que sabota seu campo de respeito. Pode parecer cruel, mas o mundo percebe muito mais da sua energia do que das suas palavras. Não importa o quanto você se esforce para se fazer ouvir, se dentro de você há um campo de insegurança, ansiedade, medo ou pressa, é isso que chega primeiro. É essa vibração que antecede o seu bom dia. E quando ela chega, o outro sente, mesmo sem entender. Não é rejeição pessoal, é dissonância energética. Você pode estar com a melhor das intenções, o coração puro, a fala clara, mas se o seu corpo vibra urgência, se o seu coração pulsa em descompasso, se há um desalinho sutil entre o que você deseja e o que você acredita merecer, algo em você comunica incoerência. E essa incoerência, por menor que seja, enfraquece sua presença, faz com que os outros desviem o olhar, diminui sua capacidade de inspirar confiança. A sensação de ser ignorado, tão dolorosa, na verdade nasce de uma frequência desalinhada com o seu próprio valor, porque antes de mais nada, você não se percebe inteiro. Você está lá, mas ainda não está, fisicamente presente, vibracionalmente ausente. Seu campo se retrai, tentando ser aceito, tentando ser visto, tentando ser compreendido. Mas é justamente essa tentativa que te desconecta, porque o respeito não se conquista tentando, ele se atrai sendo. Quando você vibra a ansiedade, o campo se fragmenta, e o que chega até o outro não é você. É um sinal de desequilíbrio que desperta afastamento. É como um rádio fora de sintonia. O conteúdo até pode ser valioso,
mas o chiado impede que seja ouvido com clareza. É assim que a maioria das pessoas sente quem está em estado constante de vigilância interna. Algo não está em paz. E o campo avisa. O coração, segundo Greg Bryden, é o maestro do campo eletromagnético humano. Quando ele está em coerência com a mente e com o corpo, emite um sinal claro, estável, forte, um sinal que gera harmonia no ambiente. Mas quando está em guerra interna, em dúvida constante, em alerta silencioso, esse sinal se torna ruído. E ruído não inspira respeito, inspira confusão. É por isso que não importa o que você diz, se por dentro você vibra o oposto. O corpo não mente, o campo não mente, e as pessoas, mesmo sem perceber, reagem a isso com afastamento, desprezo ou desinteresse. Não porque você não seja digno de respeito, mas porque você ainda não está vibrando como alguém que se reconhece digno. Tudo começa aí, no modo como você ocupa o seu próprio campo, no modo como você respira antes de falar, no modo como você se trata quando ninguém está olhando. O respeito que você deseja começa nesse silêncio, porque é a energia que você carrega quando entra que define como o mundo responde quando você fala. A crença inconsciente herdada que destrói sua presença energética. Há algo em você que vibra antes mesmo que você perceba. É mais antigo do que sua fala, mais profundo do que seus gestos. É o código silencioso que foi inscrito em sua biologia emocional desde os primeiros anos de vida. É o programa invisível que opera nos bastidores, sabotando sua presença mesmo quando sua intenção é pura. E o nome desse código é crença inconsciente. Bruce Lipton nos lembra que cerca de 95% das nossas ações, reações e posturas são guiadas pelo subconsciente. Isso significa que, por mais que você deseje se mostrar confiante, respeitável e digno de atenção, se nas camadas mais profundas da sua mente habita a crença de que você não merece ser ouvido, de que precisa se calar para não incomodar, de que deve se curvar para ser aceito. Essa crença é o que realmente comanda o seu campo vibracional. Muitos de nós herdamos, sem perceber, padrões emocionais que foram ensinados com gestos, olhares, silêncios. Talvez você tenha crescido em um ambiente onde a autoridade era agressiva, onde falar alto era perigoso, onde ter opinião própria era sinal de desrespeito. E então, para sobreviver emocionalmente, você aprendeu a se encolher, a ceder, a se apagar um pouco, para não perder o amor do outro. E esse comportamento, que um dia foi proteção, virou identidade. Uma identidade silenciosa, mas poderosa. E agora, é ela que os outros sentem. Mesmo quando você tenta se impor, algo no seu campo diz o contrário. Algo em você ainda pede permissão para existir. Ainda pede desculpas por ocupar espaço. Ainda espera ser autorizado a brilhar. Essa incoerência sutil entre o que você quer e o que você acredita merecer é percebida energeticamente. E ela mina o seu magnetismo. A mente pode tentar disfarçar, pode vestir segurança, estudar linguagem corporal, treinar o tom de voz. Mas se o coração ainda carrega a ferida de não merecimento, o campo vibra submissão. E essa vibração, como um ímã invertido, afasta o respeito que você tanto busca. É preciso compreender que sua energia começa antes da sua intenção. Ela começa no que você crê, profundamente, sobre quem você é. E se essa crença ainda está contaminada por memórias de humilhação, silêncio forçado ou invalidação emocional, o seu campo fala isso. Antes da sua voz, antes do seu corpo, antes de qualquer palavra. Não há culpa nisso. Há apenas um convite, o de resgatar a sua verdade esquecida, de se perguntar com carinho, com coragem, de quem é a voz que ainda me manda calar, de onde vem esse impulso de me esconder quando sou chamado a aparecer. O respeito que o mundo te nega pode ser o reflexo exato do respeito que, inconscientemente, você ainda não consegue se dar. Reescrever essas crenças não é fácil, mas é possível. E tudo começa com consciência, com esse momento agora, com esse espaço em que você percebe que talvez, só talvez, você não esteja quebrado, só esteja repetindo uma programação antiga, uma programação que já pode ser desinstalada, porque a presença energética que você busca já está em você. Ela só precisa ser libertada das mentiras que você acreditou quando ainda era pequeno demais para duvidar. Porque a maioria tenta impor presença e colhe rejeição. Existe uma dor silenciosa que acompanha quem passou a vida tentando ser notado. A dor de sentir que é preciso provar algo o tempo inteiro, de ter que convencer o outro da própria
competência, do próprio valor, da própria intenção. E cada vez que se tenta demais, algo se quebra por dentro, porque quanto mais você se esforça para ser visto, mais distante se sente de si mesmo. E quanto mais força se coloca na imagem, menos verdade sobra no campo. Essa é a armadilha da imposição, a tentativa de manipular a percepção do outro como forma de preencher a própria ausência de conexão interna. É como construir um castelo por fora quando a base ainda está rachada por dentro. A estrutura pode até impressionar, mas não sustenta presença, porque presença verdadeira não nasce do esforço em ser algo. Ela nasce do estado de ser inteiro, inteiro em si, sem precisar convencer ninguém. A maioria das pessoas que tenta impor presença, com fala firme, postura tensa, olhar fixo, linguagem treinada, na verdade está fugindo da dor de não se sentir suficiente. E essa dor, quando não acolhida, se transforma em tensão no campo. O corpo endurece, a voz perde musicalidade, o olhar se torna exigente. E o que deveria inspirar respeito gera resistência, porque o campo não mente. O campo sempre denuncia a motivação real por trás da ação. Quando você tenta provar algo, mesmo com boas intenções, está vibrando carência. E a carência vibra como um pedido. O pedido de ser aceito, o pedido de ser validado, o pedido de ser reconhecido. Mas o respeito que nasce de pedidos nunca é verdadeiro, porque ele não vem da verdade, vem da necessidade. A presença autêntica não é performática, ela é silenciosa. E, paradoxalmente, só aparece quando você não está tentando aparecer. Ela surge quando você volta ao seu centro, quando você para de tentar ser admirado e começa a simplesmente estar. Estar com o que sente, estar com o que é, estar com o que há. A rejeição, nesse cenário, não é pessoal, é vibracional. O outro sente o descompasso, sente que há uma tentativa e não uma entrega. E, instintivamente, recua, porque o campo pede verdade, pede alinhamento, pede presença, e nada disso pode ser ensaiado. Tudo isso precisa ser vivido. Por isso, a chave não está em como você aparece para o mundo. Está em como você sustenta sua própria presença quando o mundo não está olhando. Está em como você se sente ao entrar em um ambiente, em como respira, em como se percebe, em como se acolhe. O respeito que vem de fora começa no abandono da tentativa de controlar e no reencontro com aquilo que você já é, sem precisar provar, sem precisar pedir, sem precisar impor. Como a frequência da integridade cria respeito automático. Há algo que não pode ser aprendido em livros, nem simulado em gestos. Algo que não se ensina com palavras, mas se transmite em silêncio. Esse algo é a integridade vibracional, quando corpo, mente e emoção caminham juntos, sem conflito, sem máscara, sem tensão. Nasce uma presença que impõe sem impor, uma presença que ocupa o espaço com firmeza, sem precisar levantar a voz, uma presença que inspira respeito apenas por existir em coerência. Integridade, neste contexto, não é sobre moral, mas sobre alinhamento. É sobre quando o que você pensa está em harmonia com o que você sente, e ambos sustentam o que você faz. Não há fratura, não há contradição. O campo se estabiliza e o outro sente que você é um, que há unidade entre sua fala e seu gesto, que há verdade no que você emana. E isso gera confiança imediata. A confiança não nasce de um currículo, não nasce da estética, nasce do reconhecimento inconsciente de que você está inteiro em si, de que você não está tentando manipular a percepção do outro, de que há algo em você que sustenta sua própria verdade. Mesmo no silêncio, mesmo na vulnerabilidade, mesmo quando não há plateia, isso é imponência vibracional, e ela começa dentro. A neurociência e a física quântica já mostram que o corpo humano é um emissor de sinais constantes. Quando esses sinais estão em coerência, quando a energia do coração está alinhada com a intenção da mente e com a postura do corpo, o campo se torna magnético. Literalmente, a frequência que você emite passa a organizar, em torno de si, padrões de harmonia. As pessoas sentem isso como autoridade, mas não uma autoridade que oprime, uma autoridade que acalma. Pessoas com integridade energética não precisam se justificar, nem se proteger, nem se explicar demais, porque sua vibração já fala por elas, já transmite segurança, já comunica confiabilidade. Isso não é dom, isso é estado, um estado que nasce da prática diária de estar presente consigo mesmo, de não mentir para si, de não vestir personagens, de não trair o que se sente em nome do que se espera parecer. Quando você está em integridade, sua presença é um campo curador, porque ela oferece ao outro a experiência de um humano inteiro, um humano que não precisa ser mais
nem menos. Um humano que está exatamente onde deveria estar, sentindo o que sente, dizendo o que diz, sem medo de existir. E nesse estado, o respeito não é buscado, ele é concedido, espontaneamente, naturalmente, quase como um reflexo do campo, porque o mundo escuta o que você é, muito antes de ouvir o que você diz. A síndrome da espiritualidade performática, o respeito que afasta ao invés de atrair. Há uma ilusão sutil que se instala no caminho de quem busca crescer espiritualmente. Uma ilusão perigosa, porque se veste de luz, mas vibra em segurança. É a crença de que falar sobre espiritualidade basta, de que repetir frases elevadas é o suficiente para mudar o campo, de que vestir uma aparência calma, recitar mantras e citar autores transforma automaticamente a frequência. Mas o campo não responde ao que é dito. Ele responde ao que é vivido. Muitos, em busca de respeito, abraçam uma estética espiritual, tornam-se eloquentes em palavras sobre energia, sobre amor, sobre consciência, mas por dentro continuam em conflito, continuam tentando provar valor, continuam buscando aceitação disfarçada de iluminação. E isso, embora pareça belo na superfície, gera desconforto ao redor, porque o outro sente a dissonância, sente que há algo incoerente, que a fala não corresponde ao campo. Não há problema algum em estar em processo. Todos estamos. A questão é quando usamos a linguagem espiritual como uma armadura, quando escondemos nossa dor atrás de frases prontas, quando usamos conceitos elevados para negar emoções humanas, e principalmente, quando buscamos respeito, não pela verdade que somos, mas pela imagem que construímos. O respeito real não nasce da espiritualidade performática, ele nasce da espiritualidade encarnada, aquela que se sente no corpo, que se traduz em atitudes pequenas, mas coerentes, que se mostra no olhar que acolhe, na escuta que não julga, na presença que não precisa impressionar. É uma espiritualidade que não fala sobre humildade, ela vibra humildade, não repete o amor, ela sustenta amor, mesmo quando não está sendo vista. A integridade vibracional não exige aparência, ela exige coragem de ser vulnerável, de ser verdadeiro, de ser imperfeito e ainda assim, inteiro, porque a imponência quântica que inspira respeito não está em parecer iluminado, está em estar presente, totalmente presente com o que há, inclusive com a própria sombra. Quando você vive o que acredita, mesmo que em silêncio, seu campo muda e o mundo sente. Não é sobre citar mestres, é sobre ser discípulo de si mesmo. Não é sobre parecer elevado, é sobre se manter inteiro, mesmo quando o chão some, porque o respeito mais poderoso nasce assim, no silêncio de quem não precisa provar nada. E por isso, é ouvido com o coração, o enraizamento do campo antes de falar. Há momentos em que você entra em um ambiente e sente imediatamente que algo mudou. Nem sempre sabe o que, mas sente. O ar parece mais leve ou mais denso, as pessoas se voltam ou se retraem, e tudo isso acontece antes de qualquer palavra ser dita. O campo chegou antes. E é sempre assim. Sua energia entra primeiro. Sua vibração anuncia sua presença muito antes que sua boca comece a falar. Gregg Braden, estudioso da coerência entre coração e cérebro, nos mostra que o estado interno que você cultiva influencia diretamente o ambiente ao seu redor. E Bruce Lipton confirma: suas células escutam seus pensamentos e emoções como comandos bioquímicos. Isso significa que a qualidade do seu campo energético pode ser modificada conscientemente, mas não com palavras, com intenção e estado. Antes de qualquer encontro, qualquer fala, qualquer exposição, há um espaço sagrado de preparação. E esse espaço não se dá no espelho, nem no figurino, nem no roteiro mental. Ele se dá no corpo, na respiração, no silêncio, no retorno à presença. É nesse instante que você ancora sua energia, que você alinha o que pensa com o que sente, que você pisa com firmeza no chão interno da sua verdade. Inspirado pelas práticas de coerência cardíaca, esse momento de enraizamento pode ser simples. Respirar por alguns segundos, sentir o corpo, colocar a mão sobre o peito e lembrar: eu estou aqui, eu estou inteiro, eu não preciso convencer ninguém, só preciso estar presente. Essa prática tão pequena tem um impacto profundo, porque ela organiza o campo, e um campo organizado é irresistivelmente respeitável. É como alinhar os instrumentos antes de uma orquestra tocar. Quando há afinação interna, o som externo vibra a harmonia. Quando o corpo está presente, o olhar está firme. Quando o coração está calmo, a fala é clara. Quando há verdade,
O silêncio impõe mais do que o discurso, porque presença é algo que se sente, não se explica. Não é sobre controlar a percepção dos outros, é sobre não se abandonar, não sair de si ao tentar entrar no outro. E para isso, é preciso estar enraizado, sentir os pés, habitar o corpo, respirar como quem se acolhe, porque o respeito que você deseja começa nesse gesto íntimo e invisível, o de honrar a própria presença antes de qualquer palavra ser dita. A imponência quântica nasce nesse estado, nesse instante de retorno ao centro, nesse espaço em que você se lembra, você não está indo para ser aceito. Você já é. E é justamente essa consciência silenciosa que muda tudo, porque o mundo respeita quem está inteiro, mesmo sem entender por quê, mesmo quando não há explicação, porque presença é linguagem que o campo entende. Silêncio sem presença é esquecimento, mas silêncio com integridade vibracional é autoridade. Há um tipo de silêncio que machuca, o silêncio da submissão, do medo, do encolhimento. O silêncio de quem já não espera ser escutado, de quem desistiu de falar porque acredita que suas palavras não têm valor. Esse silêncio, embora calado, grita abandono, e o mundo, ao escutá-lo, repete a exclusão, porque aquilo que você sente sobre si é o que o campo amplifica. Mas há outro silêncio, um silêncio que não se curva, mas sustenta, um silêncio que não foge, mas observa, um silêncio que não implora, mas emana. Esse silêncio nasce da integridade vibracional, da paz interior que não precisa de prova externa, da firmeza que não depende de volume. É o silêncio da presença, e ele tem peso, tem gravidade, tem autoridade. Muitos confundem calar-se com ser passivo, mas há uma diferença abissal entre quem se cala por medo e quem silencia por sabedoria. O primeiro se apaga, o segundo ilumina o espaço. O primeiro se esconde, o segundo sustenta o invisível. Porque quem está inteiro em si não precisa interromper, não precisa competir, não precisa vencer o argumento. Sua energia já comunica o essencial e, por isso, é escutada antes mesmo que fale. A integridade vibracional se manifesta nesse tipo de silêncio. Um silêncio que não esconde fraqueza, mas revela força. Não força agressiva, mas força de estar, de se manter, de não precisar se justificar. Esse estado, por si só, já transmite autoridade. E essa autoridade não assusta. Ela orienta, ela organiza, ela inspira. Em um mundo onde todos gritam, quem silencia com presença se destaca. Em um ambiente onde a pressa impera, quem permanece ancorado em si cria um oásis invisível. E esse oásis é sentido, é respeitado, não porque impõe, mas porque ressoa a verdade. A física quântica e a neurociência espiritual confirmam. O campo energético humano é modelado pelo estado emocional predominante. Quando esse estado é de paz consciente, o campo se expande com coerência, e essa expansão altera o ambiente, mesmo sem palavras, porque no fundo, o que mais escutamos nos outros é aquilo que eles nem precisam dizer. O silêncio que nasce da presença é a mais alta forma de comunicação vibracional. Ele diz, eu estou aqui, sem medo, sem carência, sem necessidade de aceitação, apenas estando. E esse estado, quando vivido com integridade, transforma a forma como o mundo te vê, porque o mundo sente o que você sente sobre si mesmo. E se você vibra respeito interno, até o silêncio se torna imposição amorosa. A neurociência da imponência, dopamina, segurança interna e postura energética. Dentro de você há uma química silenciosa que molda cada gesto, cada olhar, cada passo. Uma dança invisível entre emoções e neurotransmissores que, sem que você perceba, determina como o mundo te percebe. A imponência verdadeira, aquela que inspira respeito e confiança, não nasce do ego inflado. Ela nasce da segurança interna. E essa segurança tem uma assinatura biológica. Ela se traduz em dopamina em equilíbrio, em corpo ereto sem tensão, em olhar que não se impõe, mas que permanece. Quando você está em estado de coerência, sua fisiologia responde com harmonia. A dopamina, que regula motivação, foco e sensação de valor pessoal, flui naturalmente quando você se sente seguro em quem é, não quando tenta ser algo para agradar. Joe Dispenza mostra que, quando você ativa esse estado de segurança interna por meio da intenção clara e da emoção elevada, seu campo eletromagnético se expande e o mundo reage a esse campo como a um campo de liderança. Mesmo que você não diga uma só palavra. Não é coincidência que pessoas que emanam presença forte muitas vezes falam pouco, não porque sejam introspectivas,
mas porque não precisam preencher o espaço. Elas já o ocupam, com o corpo, com o ritmo da respiração, com a clareza no olhar, com a vibração estável que vem de quem sabe que não precisa convencer ninguém de nada. Essa imponência não é treinada, ela é cultivada. Ela nasce de práticas simples e repetidas de retorno ao centro, de meditações curtas, mas consistentes, de escolhas diárias que afirmam: eu me respeito, eu me sustento, eu não preciso me diminuir para ser aceito. Cada vez que você age a partir dessa vibração, seu cérebro responde liberando substâncias que reforçam a segurança. E quanto mais você reforça, mais fácil se torna sustentar a postura energética que inspira os outros a confiar. O corpo fala, mas ele fala a linguagem do estado interno. Ombros tensos, respiração curta, olhar fugidio. Tudo isso revela um campo em conflito, mas quando o corpo está alinhado com o sentir, com o saber e com o ser, ele se torna símbolo de imponência silenciosa. Não é sobre ensaiar uma postura, é sobre viver um estado. O corpo apenas expressa aquilo que já foi decidido no campo, e essa decisão começa na intimidade, no modo como você acorda, no modo como se olha no espelho, no modo como se sustenta quando ninguém está olhando, porque o respeito que vem do outro começa na química que você ativa dentro de si. Quando você vibra segurança, o mundo responde com reconhecimento. E esse reconhecimento não precisa de aplausos. Basta um olhar, um silêncio, um espaço que se abre quando você entra, porque o campo fala primeiro, sempre. A metáfora do leão calado na savana. Imagine a savana silenciosa ao amanhecer. O vento move a relva suavemente. Os animais pastam, atentos, mas tranquilos. De repente, sem aviso, algo muda. Ninguém ouviu um rugido, ninguém viu uma perseguição, mas há um movimento invisível que atravessa o espaço, uma energia que anuncia: o leão chegou. Ele não fala, ele não corre, ele apenas caminha. Presença, inteireza, clareza absoluta de quem é. E essa clareza, só ela, muda o comportamento de toda a selva. Não porque ele impõe medo, mas porque ele vibra certeza, e a certeza é silenciosa. É o tipo de força que não precisa provar nada, porque simplesmente é. Essa é a essência da imponência quântica. Aquele que está profundamente enraizado em sua natureza não precisa chamar atenção. Sua vibração faz isso por ele. Ele não busca validação, porque ele já está validado. Internamente, ele não tenta convencer, porque ele já está convencido da própria verdade. E essa convicção, quando é real e não performática, se torna irresistível, como o campo invisível do leão na savana. Você não precisa rugir para ser respeitado. O leão não ruge o tempo inteiro. Ele ruge quando precisa, mas não para ser. Ele já é. E essa lição é profundamente espiritual. É sobre viver em coerência com sua natureza mais verdadeira, sobre deixar de lutar para ser notado e passar a emanar, com simplicidade, aquilo que você já é. A imponência nasce do enraizamento, do saber profundo de que você pertence a si mesmo, de que não está competindo com ninguém, de que não precisa acelerar para acompanhar nenhum ritmo externo, porque a frequência que você vibra, quando está em estado de presença, é mais poderosa do que qualquer argumento. E mais uma vez a ciência confirma isso. O campo cardíaco coerente, quando você vibra em paz, centrado, em harmonia com seus valores, afeta diretamente o campo das pessoas ao redor. É como se você se tornasse um ponto de ressonância que organiza a desordem externa, sem esforço, sem pressa, sem fala. Presença é campo. Campo é vibração. Vibração é identidade profunda. Você não precisa se tornar um leão. Você precisa lembrar que já é, que já há dentro de você uma frequência de nobreza silenciosa, de autoridade natural, de respeito que nasce do ser. Não importa o que disseram. Não importa quem tentou apagar isso. Está aí, está vivo, está esperando o seu sim. E quando você volta a essa vibração, mesmo em silêncio, o mundo escuta, a savana sente, tudo se ajusta. Porque o campo se reconfigura quando a presença é verdadeira. E a verdade não precisa ser explicada, ela só precisa ser sustentada. O paradoxo quântico, quando você solta a necessidade de respeito, ele vem. É um dos maiores mistérios da alma humana. O respeito que tanto buscamos não chega quando o exigimos. Não se manifesta quando nos esforçamos para conquistá-lo. Ele surge, silenciosamente, quando deixamos de precisar dele, quando soltamos a necessidade, quando voltamos o olhar para dentro e, enfim, reconhecemos. Não é fora que está a fonte, é dentro.
sempre esteve. Na lógica do campo quântico, tudo que você deseja com carência vibra afastamento, porque o pedido revela a ausência e o universo responde à vibração, não ao desejo. Quando você implora por respeito, ainda que só dentro de si, com pensamentos, medos e expectativas, você está comunicando ao campo que não se sente digno dele, e o campo, como espelho sensível, devolve o mesmo padrão. Mais situações de desrespeito, mais invisibilidade, mais frustração. Mas algo muda profundamente quando você solta, quando, em um gesto interno de maturidade vibracional, você diz: eu não preciso mais que me vejam, eu me vejo. Esse momento, embora invisível, reorganiza todo o seu campo. É como se, ao deixar de buscar lá fora, você finalmente acendesse a luz dentro, e essa luz, que não pede, que não implora, que não convence, essa luz começa a ser sentida. É o paradoxo quântico. Quando você solta a necessidade, você se torna o campo daquilo que antes buscava. E ao se tornar esse campo, você atrai, sem esforço, sem técnica, sem disputa. Você passa a vibrar uma frequência que comunica inteireza. E a inteireza sempre inspira respeito, porque ela não carrega o peso da carência, ela apenas é, e o que apenas é, não precisa provar nada. Essa mudança não é um truque mental, é uma transformação de estado, e esse estado nasce da aceitação radical de quem você é agora, com todas as imperfeições, com toda a história, com toda a humanidade. Quando você diz sim à sua própria presença, o mundo começa a responder sim também, porque o campo se reorganiza com base na vibração dominante. E se a vibração dominante for verdade, será impossível não ser sentido. Soltar não é desistir, é confiar, é voltar para si com tanto amor, com tanta presença, com tanta dignidade silenciosa, que o outro não tem escolha a não ser escutar, mesmo que você não diga uma só palavra. E talvez essa seja a chave mais sagrada da imponência quântica. Não há nada a conquistar, há apenas algo a reconhecer. O respeito que você procura já está disponível. Ele só estava esperando que você parasse de implorar e começasse a ser, porque o ser em paz é a frequência mais poderosa que existe, e onde ela chega, tudo silencia, tudo reconhece, tudo respeita. Respeito é consequência vibracional, não imposição verbal. Talvez agora, depois de caminhar por todas essas verdades silenciosas, algo dentro de você esteja mais claro. O respeito não começa quando o outro decide te ouvir. Ele começa quando você decide se sustentar, não com gritos, não com justificativas, mas com a vibração de quem se conhece e de quem finalmente se acolhe. Bruce Lipton nos lembra: o ambiente interno, aquele que nasce das crenças que você carrega, molda não apenas sua biologia, mas sua postura, seu olhar, sua maneira de existir. Cada célula escuta o que sua mente diz em silêncio. Cada átomo do seu corpo vibra de acordo com o que você acredita merecer. Se você vibra desvalia, o campo contrai. Se você vibra aceitação, o campo se expande. E o mundo sente isso, porque o mundo escuta a frequência que você nem percebe estar emitindo. Joe Vitale, ao falar sobre o campo zero da manifestação, nos mostra que a mudança começa quando você para de tentar e começa a ser. O ponto de criação mais poderoso não é o esforço, é a entrega. É quando você deixa de vibrar o "quero ser respeitado" e começa a emanar, com firmeza silenciosa, "eu me respeito". Essa transição muda tudo, porque o campo quântico responde à intenção que vibra em verdade, não à intenção que vem da necessidade. Ao longo deste vídeo, talvez você tenha se dado conta de que sua imponência natural nunca foi perdida, apenas adormecida, escondida sob camadas de esforço, medo, comparação, esquecimento. Mas agora talvez você consiga sentir. Ela ainda está aí, pronta para emergir, pronta para silenciar ambientes não pelo medo, mas pela ressonância da verdade que carrega. A síntese de tudo o que dissemos é simples, mas profunda. Imponência quântica é presença com coerência, é o estado de estar inteiro em si, de sentir paz no peito mesmo em meio ao caos, de saber, com serenidade, que não precisa provar nada, porque quem está em coerência consigo emite uma vibração que comanda o espaço com amor, e o amor, quando está enraizado em verdade, não precisa se anunciar. Ele é sentido, ele é reconhecido, ele é respeitado. Então, talvez reste uma pergunta, não para que você responda agora, mas para que leve consigo em silêncio. E se o respeito que você tanto esperou do mundo for o reflexo exato do respeito que você estava esquecendo de oferecer a si mesmo?